Enquanto o mundo observava a Ucrânia, algo grandioso ocorria ao sul da fronteira russa. O Azerbaijão se rebelou abertamente contra Moscou. Tudo começou no ano passado, quando as forças russas derrubaram um avião civil azerbaijano, matando dezenas. Recentemente, a situação piorou ainda mais. Em um incidente chocante, 2 cidadãos azerbaijanos morreram sob custódia russa, supostamente após serem torturados. Esse foi o ponto de ruptura. Nem tudo está bem no Cáucaso. A maioria das pessoas pode não pensar na Rússia e no Azerbaijão quando ouvem falar sobre tensões globais, mas as tensões diplomáticas estão aumentando entre a Rússia e o Azerbaijão. Recentemente, as autoridades russas executaram uma grande operação policial. Mais de 50 pessoas foram presas, todas elas ou azerbaijanos étnicos ou cidadãos russos do Azerbaijão. Em resposta, o Azerbaijão iniciou uma ampla repressão. Prendeu personalidades da mídia estatal russa e encerrou centros culturais russos no país. Mas isso não é tudo. Enquanto as tensões com Moscou estão fervendo, Baku tem construído silenciosamente novas alianças militares com Israel, Turquia e Estados Unidos. Com o apoio deles, o Azerbaijão tem se fortalecido e desafiado diretamente, tanto a Rússia quanto o Irã. O que está acontecendo no Cáucaso do Sul agora pode remodelar o equilíbrio de poder em toda a Eurásia. No vídeo de hoje, vamos desvendar tudo isso. Vamos mergulhar. Histórias como essa raramente chegam ao mainstream. Rússia perdendo influência em seu próprio quintal? Isso não é o que o algoritmo quer que você veja. Se ainda está assistindo, curta e se inscreva. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que querem a história real. Nós apreciamos você. Para entender por que a divisão entre Rússia e Azerbaijão é tão importante, precisamos olhar como tudo começou. Desde o século XVIII, o Azerbaijão é controlado pela Rússia, fazendo parte do Império Russo. No século XX, quando a União Soviética foi formada, o Azerbaijão se tornou uma de suas repúblicas. Isso não apenas indica a influência de Moscou, mas a administração direta. O sistema soviético controlava a economia, educação e política. Haidar Aliyev foi uma das figuras mais importantes desse período. Ele trabalhou na KGB, a polícia secreta soviética, e se tornou líder do Azerbaijão soviético. Ele era confiável por Moscou e subiu para altos cargos no governo soviético. Sua liderança mostrou como o Azerbaijão estava intimamente ligado ao sistema soviético. Apesar da União Soviética ter trazido avanços como estradas, fábricas e escolas, também manteve o Azerbaijão sob rígido controle. Em 1991, com a desintegração da União Soviética, o Azerbaijão conquistou sua independência. Porém, a independência não trouxe estabilidade. Logo, o Azerbaijão entrou em um violento conflito com a Armênia pela região de Nagorno-Karabakh. Esta região, dentro do Azerbaijão, era povoada principalmente por armênios étnicos. A guerra foi brutal e deixou milhares de mortos. A Rússia, ainda a nação mais poderosa da região, interveio. Vendeu armas para ambos os lados e tentou agir como um pacificador. Para o Azerbaijão, a situação foi difícil. Precisava da ajuda russa para gerir o conflito, mas também queria se aproximar do Ocidente. Os Estados Unidos da América e países da União Europeia estavam interessados nos recursos petrolíferos e de gás do Azerbaijão. Baku viu nisso uma oportunidade de impulsionar sua economia, colaborando com eles. Heydar Aliyev, que se tornou presidente do Azerbaijão independente em 1993, sabia jogar em ambos os lados. Ele manteve relações de trabalho com a Rússia, mas também se abriu para o Ocidente. Este equilíbrio permitiu ao Azerbaijão sobreviver e prosperar. Um exemplo dessa cooperação com a Rússia foi a estação de radar Gabala. Em 2002, o Azerbaijão permitiu que a Rússia continuasse usando essa base militar. Isso permitiu a Moscou monitorar a atividade na região. Um sinal de que os dois países ainda mantinham fortes laços. E em 2022, eles assinaram um novo acordo chamado Declaração sobre Interação Aliada. Afirmou que cooperariam em comércio, segurança e outros assuntos. No papel, a parceria parecia sólida. Contudo, sutilmente a situação se transformava. O Azerbaijão ganhava confiança. Ele fortaleceu os laços com a Turquia, uma potência regional da OTAN. Ele também estreitou a cooperação com Israel, sobretudo na área de tecnologia militar.
Os drones israelenses foram cruciais para a vitória do Azerbaijão na guerra de 2020 contra a Armênia. Este foi um momento chave, porque mostrou que Baku não precisava mais depender de armas russas. Paralelamente, a influência russa começava a declinar. Sua invasão à Ucrânia em 2022 desviou sua atenção e recursos do Cáucaso Sul. Isso permitiu que Baku agisse com mais autonomia. Entretanto, a economia do Azerbaijão tem prosperado recentemente, como comprovam os números. Em 2024, o Produto Interno Bruto cresceu 4,6%, com o setor não petrolífero saltando mais de 7%. O ímpeto continua, com projeções para 2025 mostrando um crescimento de 3,5% e os 75 bilhões de dólares. As exportações de energia, rotas comerciais e investimentos estrangeiros estão impulsionando o Azerbaijão para uma nova era de força econômica. Isso significa uma redução na dependência de Moscou. Vamos examinar os momentos que levaram o Azerbaijão a se separar da Rússia. O que de fato causou a ruptura nas relações entre Rússia e Azerbaijão? Não foi apenas uma coisa, mas uma série de eventos que se acumularam até algo estourar. O maior ponto de virada foi em dezembro de 2024, quando um míssil russo derrubou um avião de passageiros azerbaijano. E só para deixar claro, não era uma aeronave militar. Estava cheio de civis, famílias, trabalhadores, estudantes e dezenas de pessoas foram mortas. A reação no Azerbaijão foi imediata e furiosa. O que piorou a situação foi a resposta da Rússia. Em vez de um pedido de desculpas real, Moscou descartou como um erro e seguiu em frente. Para o Azerbaijão, isso não foi apenas descuidado, foi insultante. Multidões protestaram nas ruas. Eles estavam com raiva, não só do ataque, mas de como suas vidas pareciam tão insignificantes para a Rússia. O governo reagiu aterrando aeronaves russas, cancelando acordos comerciais milionários e condenando Moscou publicamente. Não era apenas sobre uma tragédia, mas sim anos de frustração transbordando. O Azerbaijão vinha se tornando mais forte, mais independente e menos disposto a ser tratado como um parceiro júnior. O incidente com o avião evidenciou que a Rússia perdera o controle, e Baku estava disposto a demonstrar isso. Outro golpe ocorreu no final de junho deste ano, apenas alguns meses depois. Em Yekaterinburg, Rússia, a polícia invadiu bairros de trabalhadores migrantes. 2 irmãos azerbaijanos foram presos e mais tarde morreram sob custódia. Oficiais russos deram explicações vagas, mas muitos no Azerbaijão acreditavam que foi intencional. Eles viram isso como abuso direcionado. O público ficou novamente indignado. Protestos surgiram em Baku e o governo reagiu com medidas ainda mais severas. Os meios de comunicação russos foram fechados e jornalistas ligados a Moscou foram presos. Descobriu-se que o escritório da rede de propaganda do Kremlin, Sputnik, em Baku, supostamente era um centro da Serviço Federal de Segurança Russa. Diálogo russo. Escolas de língua russa e centros culturais foram fechados. Eventos pequenos, como noites de cinema russo e aulas de idiomas, foram cancelados. Foi uma mensagem clara. O Azerbaijão estava rompendo laços, não só politicamente, mas também culturalmente. Esses eventos foram impactantes por parecerem pessoais. Não se tratava apenas de política ou estratégia. Eles fizeram as pessoas sentirem que a Rússia não as respeitava, valorizava ou via como iguais. Esse sentimento não desaparece facilmente, e não foi sentido apenas pelo público. O governo agiu como se tivesse chegado a um ponto de ruptura, mas a verdadeira mudança começou antes, com o longo conflito sobre Nagorno-Karabakh. Esta região é uma fonte de tensão há décadas. Em 2020, o Azerbaijão lançou uma grande ofensiva e retomou grandes partes do território das forças armênias. A Rússia interveio depois, enviando forças de paz para manter as coisas calmas. Isso restaurou a influência de Moscou, porém, o Azerbaijão não estava satisfeito. Em 2023, lançou nova operação e retomou o controle completo da região sem ajuda da Rússia.
disse aos pacificadores russos para saírem em 2024. Foi um momento significativo que mostrou que o Azerbaijão agora tinha total controle sobre seu território, sem precisar da permissão de Moscou para agir. Quando o presidente Ilham Aliyev visitou Moscou mais tarde naquele ano, não mencionou Nagorno-Karabakh. Em vez disso, ele falou sobre rotas de comércio e transporte. Esse silêncio foi uma forma clara de dizer que a Rússia não tinha mais voz nos assuntos internos do Azerbaijão. O equilíbrio de poder mudou. Esses eventos ocorreram durante o envolvimento intenso da Rússia na guerra na Ucrânia. Desde 2022, a guerra tem exaurido o exército, a economia e a atenção da Rússia. Moscou tem focado em combate, reconstrução e enfrentar sanções, deixando um vácuo no Cáucaso do Sul. O Azerbaijão percebeu essa brecha e agiu prontamente, inclusive enviando ajuda humanitária para a Ucrânia. Impressionante. Também houve relatos de que ele enviou armas. A Rússia notou, mas não reagiu fortemente. Esse silêncio disse algo importante ao Azerbaijão. A Rússia não era mais tão forte. A dinâmica havia mudado significativamente. O Azerbaijão está construindo um novo futuro, com aliados poderosos como Estados Unidos, Israel e Turquia, sem olhar para trás. Está formando novas alianças, fortalecendo seu exército e expandindo sua economia sem depender de Moscou. Não se trata apenas de se separar da Rússia. Trata-se de assumir um novo papel na região, onde Baku dá as cartas. Em relação a seus parceiros, Baku tem se aproximado gradualmente dos Estados Unidos, Israel e Turquia ao longo dos anos. Esses países foram escolhidos por compartilharem objetivos alinhados com o que o Azerbaijão deseja. Todos eles querem manter o sul do Cáucaso estável, resistir à influência do Irã e aproveitar ao máximo o petróleo e gás do Azerbaijão. Este novo grupo está transformando a dinâmica na região, deixando Rússia e Irã apreensivos. Uma das principais causas dessa mudança é a energia. O Azerbaijão tem muito petróleo e gás natural, e a Europa precisa de ambos. Durante anos, a Europa importou a maioria do seu gás da Rússia. Mas, quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, isso mudou rapidamente. A Europa buscou novas fontes e o Azerbaijão ganhou destaque. Ele já possuía o Corredor de Gás do Sul, um gasoduto que envia gás através da Geórgia e Turquia para a Europa. Itália e Grécia dependem deste gasoduto, que deve entregar 20 bilhões de metros cúbicos de gás anualmente até 2027. Isso é crucial para a Europa, principalmente ao tentar reduzir a dependência da energia russa. Depois que o avião foi abatido em 2024, a Europa ficou ainda mais séria sobre trabalhar com o Azerbaijão. Alguns países, como a Alemanha, previram as consequências e assinaram novos acordos de energia, sendo seguidos por outros. Para o Azerbaijão, tratava-se de fortalecer laços com países poderosos e ganhar mais influência, não apenas vender gás. Os acordos deram ao Azerbaijão mais do que dinheiro, proporcionando alavancagem. A Europa precisa desse gás para manter as casas aquecidas e as fábricas funcionando. Isso fortalece a posição do Azerbaijão como nunca antes. A receita das exportações de energia também beneficia o país de outras formas. Está sendo usado para melhorar estradas, expandir rotas comerciais e fortalecer o exército. E porque a Europa agora vê o Azerbaijão como um parceiro energético-chave, eles também estão falando mais sobre segurança e cooperação regional. O abate de 2024 impulsionou essas conversas. A Europa, percebendo que a Rússia não era mais confiável, voltou-se para Baku. Essa mudança ampliou a voz do Azerbaijão na política europeia e dificultou a reação da Rússia. Mas energia não é o único motivo pelo qual essa nova aliança importa. O apoio militar é outra grande parte da história. Israel tem sido um dos principais parceiros do Azerbaijão neste setor. Nas guerras de Nagorno-Karabakh, em 2020 e 2023, o Azerbaijão utilizou drones e armas israelenses para recuperar território. Essas ferramentas deram ao Azerbaijão uma grande vantagem no campo de batalha. Depois do incidente aéreo de 2024, os dois países estreitaram ainda mais a cooperação. Eles começaram a falar sobre sistemas de defesa aérea e compartilhamento de inteligência. Israel vê o Azerbaijão como um parceiro valioso, especialmente porque faz fronteira com o Irã. A localização permite a Israel monitorar as atividades do Irã.
Essa parceria militar se fortaleceu com o tempo, e talvez seja aí que começa o drama para o Irã. Em junho de 2025, Israel lançou um ataque surpresa ao Irã, atingindo diversos locais militares e nucleares pelo país. Os ataques foram rápidos, direcionados e surpreenderam muitos. Mas o que realmente fez a situação explodir foi a origem desses ataques. O Irã crê que Israel usou o território ou espaço aéreo do Azerbaijão para realizar a operação. Essa declaração elevou as tensões entre Irã e Azerbaijão. Durante o ataque, moradores do norte do Irã, sobretudo em regiões fronteiriças com o Azerbaijão, relataram avistar drones e ouvir aeronaves sobrevoando. Alguns relataram ter visto drones voando em direção ao Azerbaijão. Ao mesmo tempo, residentes em Nakhchivan, que é uma parte do Azerbaijão separada do resto do país, também relataram atividade aérea incomum. O Irã acusou Baku de permitir que Israel usasse seu território ou espaço aéreo para realizar os ataques. Como você pode imaginar, os líderes iranianos não ficaram calados. Eles exigiram respostas do Azerbaijão e o acusaram de ajudar Israel. O presidente iraniano telefonou ao presidente do Azerbaijão pedindo explicações. O Ministério das Relações Exteriores do Irã alertou publicamente que não toleraria cooperação entre Baku e Tel Aviv, que ameaçasse a segurança iraniana. O Azerbaijão negou as alegações, afirmando que eram falsas e que não tinha envolvimento nos ataques. Contudo, o momento e os relatos locais deixaram o Irã bastante desconfiado. A situação se agravou quando alguns ataques aéreos de Israel atingiram alvos na província de East Azerbaijan, no Irã. Essa região abriga muitos azerbaijanos étnicos, então o ataque não pareceu apenas militar, mas também pessoal. O Irã também crê que a inteligência israelense opera no Azerbaijão há algum tempo. Eles creem que Israel usa isso para coletar informações sobre o Irã, outra razão pela qual Teherã está tão alarmado. Mas algo que adiciona combustível a esse fogo é que, mesmo negando ajudar Israel, o Azerbaijão não criticou o ataque. Esse silêncio disse muito ao Irã. Isso levou Teherã a acreditar que Baku apoiava silenciosamente as ações de Israel, mesmo sem admitir abertamente. É aí que as coisas ficam perigosas. O Irã agora vê o Azerbaijão não só como um vizinho, mas como uma possível ameaça. Teme que as operações israelenses continuem a partir do Azerbaijão, o que poderia gerar mais conflitos. A relação entre o Irã e o Azerbaijão está mais tensa do que nunca. Israel vê o Azerbaijão como um parceiro-chave na região. O Irã vê isso como um problema crescente. O Azerbaijão está preso no meio, buscando manter seus novos aliados próximos e evitando um confronto direto com Teherã. É uma posição arriscada, e um movimento errado pode agravar a situação. Mas eis algo interessante para refletir. Em meio aos ataques entre Israel e Irã, o Azerbaijão foi alvo de uma onda de alegações falsas. Logo após os ataques, centenas de contas falsas nas redes sociais começaram a espalhar a mesma mensagem. Drones israelenses foram lançados do Azerbaijão. As postagens foram rápidas, coordenadas e nitidamente criadas para gerar problemas. Alguns até usaram mapas falsos e vídeos editados para parecer real, mas nada disso fazia sentido. As distâncias não faziam sentido e não havia evidências reais. Ainda assim, o dano estava feito. O objetivo não era provar nada, era virar o Irã contra o Azerbaijão. O parlamento do Azerbaijão, através de uma comissão especial de interferência estrangeira, afirmou que o país foi alvo de uma grande campanha de desinformação. O objetivo era criar tensão entre Baku e Teherã em um momento em que a região já estava à beira do caos. Segundo oficiais do Azerbaijão, a campanha envolveu mais de 1.000 contas falsas, muitas delas ligadas a redes que operam no Irã e na Armênia. Mas, por trás de tudo isso, há uma forte crença de que a Rússia era quem estava puxando as cordas. A estratégia se encaixa. Instigar conflito entre vizinhos, manter a região instável e distrair-se de seus próprios problemas. É uma jogada que a Rússia já usou antes, e com Moscou perdendo influência no Cáucaso Sul, tem motivos para tentar retardar a ascensão do Azerbaijão. Ao tornar o Irã desconfiado de Baku, a Rússia poderia enfraquecer ambos e manter-se relevante. Mas desta vez, o Azerbaijão não mordeu a isca. Baku resistiu à armadilha. Negou as alegações, pediu calma e afirmou não ter envolvimento com os ataques israelenses. Nos bastidores, oficiais azerbaijanos teriam mostrado ao Irã
evidências de como a campanha visava criar divisão. A mensagem era clara: o Azerbaijão não quer ser envolvido na luta alheia, independentemente da aceitação total de Teherã. Tratava-se não apenas de postagens falsas, mas de controle. Para a Rússia, era um esforço derradeiro para manter o controle sobre uma região que está se distanciando. Porém, o Azerbaijão antecipou isso e o expôs antes que causasse mais prejuízos. Incapaz de controlar o Azerbaijão, agora a Rússia parece estar conduzindo campanhas para que seja destruído por seus vizinhos. Impressionante, não é? Mudando para outro parceiro importante, temos os Estados Unidos da América. Por anos, os Estados Unidos trabalharam com o Azerbaijão em contra-terrorismo e treinamento militar. Conselheiros americanos treinaram as forças do Azerbaijão para lidar com ameaças e proteger fronteiras. Mas, após 2024, o relacionamento se aprofundou. Os Estados Unidos da América passaram a ver o Azerbaijão como um aliado fundamental em uma região onde Rússia e Irã perdem influência. A localização do Azerbaijão, ao lado do Irã e perto do Oriente Médio, o torna valioso para os Estados Unidos da América terem uma melhor visão do que acontece na região. Washington também tem sido mais aberto para trabalhar com o Azerbaijão em segurança regional. Isso inclui compartilhar inteligência e apoiar a proteção de fronteiras. Isso também inclui ajudar o Azerbaijão a resistir à pressão de potências maiores. Não se trata apenas de ajuda militar. O objetivo é estabelecer uma parceria duradoura que beneficie mutuamente as partes envolvidas. Para os Estados Unidos, trata-se de manter um olho no Irã e limitar o alcance da Rússia. Para o Azerbaijão, é importante ter aliados fortes que possam oferecer suporte em momentos de tensão. Todos estão se beneficiando, incluindo a Turquia. O laço entre a Turquia e o Azerbaijão é forte. Eles falam idiomas parecidos, compartilham cultura e se apoiam há anos. Em 2021, eles assinaram a Declaração de Shusha, cujo compromisso militar foi uma das partes mais importantes. A declaração afirmava que um país interviria em apoio ao outro caso enfrentasse agressão ou ameaça à sua soberania. Isso é um grande negócio, especialmente em uma região onde as tensões podem aumentar rapidamente. Solicitou-se ainda treinamento militar conjunto, modernização das Forças Armadas e maior coordenação entre os conselhos de segurança. Em resumo, aproximou muito mais as duas militares e deixou claro que elas agiriam como uma só se necessário. O momento e o local da assinatura também foram relevantes. Ocorreu em Shusha, uma cidade recém-retomada pelo Azerbaijão na Guerra de Nagorno-Karabakh de 2020. Realizar a cerimônia lá enviou uma forte mensagem para a Armênia e toda a região. Todos compreenderam que a Turquia respaldava as demandas territoriais e os êxitos militares do Azerbaijão. A declaração também mencionou cooperação econômica e energética. Ambos os países concordaram em continuar cooperando e reforçando seu papel na segurança energética europeia. Eles também se comprometeram a impulsionar o comércio, infraestrutura e transporte. Isso inclui apoio para o corredor Zangezur. Isso ligaria o Azerbaijão continental ao seu exclave de Nakhchivan pelo sul da Armênia. Para o Azerbaijão, a declaração de Shusha deu-lhe um poderoso aliado na Turquia, capaz de ajudá-lo a resistir à pressão da Rússia e do Irã. Para a Turquia, foi uma oportunidade de ampliar sua influência no sul do Cáucaso e estreitar vínculos com uma nação turca irmã. Para ambos os países, foi um sinal claro de que estavam prontos para moldar juntos o futuro da região. Depois do abate em 2024, eles reforçaram o treinamento conjunto e o planejamento defensivo. A Turquia é membro da OTAN, então seu apoio conecta o Azerbaijão a uma rede muito maior. Isso reforça a proteção e a influência. A Turquia também quer ser um grande player em energia e comércio. O Azerbaijão se encaixa perfeitamente nesse plano. Eles estão construindo novas rotas para gás, petróleo e mercadorias que contornam a Rússia e o Irã. Essa parceria transcende a amizade. Trata-se de fortalecer uma região onde o poder muda rapidamente, e está dando certo. O Azerbaijão não é mais visto como um pequeno país preso entre potências maiores. Está se tornando um jogador-chave, com aliados fortes e uma direção clara. Este novo grupo, Azerbaijão, os Estados Unidos, Israel e Turquia, não se trata apenas de energia ou defesa, mas sim de resistir à Rússia e ao Irã. O Azerbaijão é um país muçulmano, mas conduz as coisas de maneira muito diferente do Irã. É mais aberto, moderno e focado no crescimento do que em regras religiosas rígidas.
Isso favorece países como Estados Unidos da América e Israel, que têm relações tensas com o Irã. A fronteira do Azerbaijão com o Irã o torna um parceiro útil para monitorar os acontecimentos do outro lado. Vamos analisar como essas novas parcerias estão impactando a região, desde a irritação da Rússia até as preocupações crescentes do Irã. Moscou não está feliz com a situação. Está perdendo um de seus parceiros mais próximos na região, sem força para impedir. As tensões entre Rússia e Azerbaijão se intensificaram, com a mídia estatal russa fazendo ameaças. Em meio ao drama recente, as vozes mais proeminentes do Kremlin começaram a se expressar sem reservas. Falo sobre nossos vizinhos, é muito triste. Para onde isso vai levar? Para nada bom. Bem, no mínimo, para sérias perdas econômicas, especialmente se a Rússia ficar em terceiro em termos de volume de comércio, como no caso do Azerbaijão. E como você entende, não é petróleo e gás que fornecemos ao Azerbaijão, mas sim, digamos, um produto de maior valor agregado. Vladimir Solovyov, famoso propagandista russo, alertou sobre a fronteira de 300 quilômetros entre Rússia e Azerbaijão. Ele afirmou que, caso a situação persista, a fronteira pode se tornar problemática. Ele também mencionou o comércio, lembrando o Azerbaijão que a Rússia é seu terceiro maior parceiro comercial. Sua mensagem foi clara. Se Baku continuar resistindo, Moscou pode revidar, economicamente, ou pior. Outra figura russa, Sergei Mardan, foi ainda mais longe. Ele afirmou que a Rússia deveria reavaliar a segurança das operações do Azerbaijão no Mar Cáspio. Isso foi uma ameaça velada às exportações de petróleo e gás do Azerbaijão. Na televisão estatal russa, alguns foram além, falando sobre ataques de mísseis e ação militar. O tom era de raiva e perigo. Esse tipo de linguagem não é novo para a mídia russa, mas mostra o quão longe a relação caiu. O Azerbaijão não é mais considerado um parceiro por Moscou. Está sendo tratado como um problema, e quanto mais Baku se aproxima dos Estados Unidos da América, Israel e Turquia, mais agressivas estão se tornando as ameaças da Rússia. Entenda como o novo grupo em torno do Azerbaijão está transformando o cenário no Cáucaso Sul. Um dos principais pontos de virada ocorreu após a guerra de 2023 em Nagorno-Karabakh. O Azerbaijão lançou uma operação militar rápida e decisiva e retomou o controle total da região. Isso já foi uma grande mudança, mas o que se seguiu a tornou ainda mais significativa. Mais de 100 mil armênios étnicos que viveram em Nagorno-Karabakh por gerações arrumaram suas coisas e partiram. Eles cruzaram para a Armênia, abandonando casas, escolas e comunidades inteiras. Foi um momento doloroso que criou uma crise humanitária e deixou a Armênia abalada. Por anos, a Armênia contou com a Rússia para proteger a população armênia em Nagorno-Karabakh. Os pacificadores russos foram posicionados lá após a guerra de 2020 e muitos armênios acreditavam que eles interviriam se a situação se agravasse. Mas quando o Azerbaijão avançou, a Rússia não os impediu. Os pacificadores ficaram à margem. Esse silêncio disse tudo. A Armênia percebeu que não podia mais contar com Moscou. A confiança se foi. E uma vez que essa confiança se quebrou, a Armênia começou a procurar novos parceiros também. Foi quando os Estados Unidos e a Europa entraram em cena. Em 2024, a Armênia e Azerbaijão chegaram a um acordo sobre aldeias disputadas em sua fronteira. As aldeias eram fonte de tensão há anos, com ambos os lados as reivindicando. O acordo foi um grande passo rumo à paz, sendo ainda mais significativo pela não participação da Rússia. As conversas foram apoiadas pelos Estados Unidos da América e Europa, e o acordo foi assinado sem a participação de Moscou. Isso sinalizou uma mudança no equilíbrio de poder. O Azerbaijão viu que poderia liderar negociações em seus próprios termos. Para a Armênia, foi uma decisão difícil, porém necessária, rumo a novas alianças. Contudo, enquanto um conflito esfriava, outro começava a esquentar. Desta vez, é sobre uma estrada. O Azerbaijão planeja construir uma rota de transporte pelo sul da Armênia, conectando seu território principal a Nakhchivan, uma parte do país separada pelo território armênio. Este projeto é conhecido como Corredor Zangezur. O Azerbaijão afirma que a nova rota comercial acelerará o transporte de mercadorias, impulsionando a economia e fortalecendo os laços com a Turquia e a Europa. Mas a estrada vai além do comércio. Trata-se de controle.
No passado, a Rússia apoiou o corredor pois queria posicionar seus pacificadores na rota e controlar o fluxo de mercadorias. Isso teria dado a Moscou outra forma de influenciar a região, mas a situação mudou. O Azerbaijão tem agora forte apoio da Turquia, Israel e Estados Unidos da América. Seu apoio torna o corredor mais provável de acontecer, mas também o torna mais perigoso. O Irã, que faz fronteira com a Armênia, está observando de perto e não está satisfeito. Ele vê o corredor Zangezur como uma ameaça à sua própria influência. Se a estrada for construída, poderá cortar o acesso do Irã à Armênia e reduzir seu papel no comércio regional. Teherã teme que o Azerbaijão, com novos aliados, use o corredor para cercar ou restringir o movimento do Irã. Em 2024, os oficiais iranianos deixaram claro que não aceitariam o projeto. Eles alertaram que tomariam todas as medidas necessárias para impedi-lo, incluindo ação militar se necessário. Isso aumentou as tensões regionais, deixando a Armênia nervosa. Ela não quer desistir de terras ou controle e teme ficar presa entre o Azerbaijão e o Irã. O que parece um simples projeto de estrada é, na verdade, um grande ponto de conflito. Se avançar sem planejamento cuidadoso, poderá provocar um conflito muito maior. Enquanto isso, Baku estabelece novas relações que transformam a cooperação regional entre os países. Não se limita aos Estados Unidos da América, Israel e Turquia. O Azerbaijão também está estreitando relações com nações centro-asiáticas, como o Cazaquistão. Esses países buscam novas rotas comerciais independentes da Rússia, e o Azerbaijão oferece uma alternativa. Isso é um problema para Moscou. Por anos, a Rússia usou grupos como a Organização do Tratado de Segurança Coletiva para controlar os ex-países soviéticos. Mas esses grupos estão perdendo influência. O Azerbaijão não está mais interessado em fazer parte da órbita da Rússia. Está olhando para fora. A China também está se envolvendo discretamente, investindo na infraestrutura do Azerbaijão, como estradas, portos e ferrovias. Esses projetos se alinham com a estratégia comercial da China, mas também apoiam os esforços dos Estados Unidos da América e Europa para construir cadeias de suprimentos que evitam a Rússia. Um dos maiores exemplos é o Corredor Central. Esta rota comercial conecta a Ásia à Europa e passa diretamente pelo Azerbaijão. O que a torna tão importante é que ela evita tanto a Rússia quanto o Irã. É por isso que está crescendo tão rápido. Em 2023, movimentou 6,5 milhões de toneladas de carga. Até 2025, pode chegar a 15 milhões. Cazaquistão, Geórgia e Azerbaijão estão cooperando para expandir o projeto. A China considera isso um caminho mais rápido para a Europa. A Europa vê isso como uma forma mais segura de obter bens e energia sem depender de Moscou, com o Azerbaijão no centro dessa rota atualmente. Isso faz dele mais que um país de trânsito, torna-o um ator-chave no futuro do comércio e da política eurasiática. Em resumo, a relação entre Azerbaijão e Rússia está, em uma palavra, quebrada. O que era uma parceria cuidadosa baseada no comércio, história e estratégia regional, agora se tornou hostilidade aberta. A confiança foi perdida após a queda de um avião civil e as mortes de azerbaijanos sob custódia russa. E o Azerbaijão não está apenas se afastando, está reagindo com força. Ao prender jornalistas russos, proibir laços culturais e fortalecer alianças com Estados Unidos da América, Turquia e Israel, o Azerbaijão mostra que não mais segue as regras de Moscou. Está escolhendo um novo caminho. Um que prioriza seus próprios interesses, deixando a Rússia para trás. Mas isso vai além de dois países se desentendendo. É sobre uma mudança de poder em todo o Cáucaso Sul. A Rússia perde controle e o Azerbaijão assume novo papel. Este papel é um que vem com mais influência, mais risco e mais atenção do resto do mundo. A tensão continua. A Rússia está irritada, o Irã observa e o Azerbaijão age rapidamente. O que acontece a seguir pode remodelar a região por muitos anos. Mas uma coisa é certa, a velha aliança se foi e um novo capítulo já começou.